Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: ainda que pareça que não tem saída, saiba que Deus vai te mandar alguém para te resgatar. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Eu não sei como estão os teus sentimentos, eu não sei como está o seu coração, não sei se ele está decepcionado, se ele está amargurado, se ele está magoado, se ele está triste. Eu não sei como está a sua esperança, também não faço ideia em como está a sua intimidade com Deus. Não sei com que frequência você ora, se você tem conseguido se alimentar, se você tem com o que se alimentar. Não sei se você tem feito a sua higiene pessoal direita, se você tem conseguido dormir, se você tem sentido dor ou não. Nessa vida, nós vamos passar por diversas dificuldades. Algumas nós não podemos simplesmente fazer nada, ou simplesmente dependemos da boa vontade de outras pessoas. Outras foram criadas por nós mesmos, pelo nosso egoísmo, pelo nosso interesse, pelos nossos desejos, a ânsia de possuir, o ser mais, o orgulho, a falta de perdão. Tudo aquilo que o Senhor ensina nós não praticamos, e justamente por isso essa vida, ela começa a andar numa estrada que ela não chega em lugar nenhum, em uma rua onde ela não tem saída. Enquanto Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, ou ninguém chega ao céu, ninguém tem salvação a não ser através dele, essa outra vida, além de todos os sentimentos negativos, no final dela, você não chega em lugar nenhum. Só que quando nós caminhamos por esses lugares e simplesmente não temos força para voltar e tomamos uma medida diferente, uma ação diferente, uma oração, um se entregar, deixar que Deus quebrante o nosso coração, Ele vai sempre enviar alguém para nos resgatar. Quando a gente lê na Bíblia sobre os anjos, a palavra diz que os anjos têm mãos humanas. A palavra diz que os anjos, eles entregam anúncios. Assim como os anjos, existem os querubins, os serafins. Então essas criaturas que estão a serviço de Deus, eles se manifestam também. Conversam com as pessoas, pedem as coisas para as pessoas, e assim nós vamos conseguindo voltar para o caminho que nós estávamos. Então, para que Deus possa mandar esse resgate, nós precisamos primeiro acreditar no Senhor, saber que sozinho não tem jeito, saber que nós precisamos orar todos os dias. Pensa uma coisa comigo, você tem o hábito de dormir em determinado horário, todos os dias você deita no mesmo horário, você acorda no mesmo horário, você tem o teu horário de comer, você tem a tua rotina e você está adaptado àquela rotina. O que acontece se um dia você simplesmente falar, não, hoje eu vou dormir bem mais tarde, porém você vai voltar e acordar no mesmo horário? Você vai começar a ficar cansado. E quanto mais você praticar essa alteração nessa rotina, mais cansaço você vai sentir. E olha a palavra que eu estou usando, cansaço. Por quê? Porque eu saí fora do meu padrão, eu saí fora da minha rotina. Assim também é com a oração. Um dia que eu não oro, um dia que eu não escuto um louvor, que eu não busco a palavra, que eu não busco a presença, a minha rotina espiritual ela vai ficar totalmente bagunçada. E é nesse momento que as brechas se abrem. E aí você vai fazer coisas que se arrependem, alimentar um pouco mais essa dificuldade. Caminhar é oração, não tem jeito da gente caminhar sem orar. E quando nós conversamos com Deus sobre as coisas, quando nós demonstramos as nossas fraquezas, quando nós buscamos a sabedoria dele, quando nós somos francos de admitir os nossos pecados e as nossas culpas e as nossas limitações, quando nós apresentamos ao Senhor o que nós podemos oferecer,
e o que nós podemos fazer e o nosso amor. Deus ele vai nos capacitando dia após dia a nos tornar esse anjo que ajudam a resgatar outras pessoas. Isso que a gente faz todos os dias é uma forma de resgate. Porque quem poderia entrar dentro do silêncio do teu quarto, onde as janelas muitas vezes elas estão fechadas, tá uma escuridão só, a casa é uma bagunça, e aí você tá ali sobrevivendo e não vivendo, porque na nossa vida existem esses momentos de vida e de sobrevida. Momentos de sobrevida, nós estamos praticamente esperando a morte, mais nada, porque já não temos mais esperança para que nada aconteça. Mas sem a fé, que é o combustível do milagre, nada acontece mesmo. Então, se a gente ir lá na palavra de Deus, a gente conhece a história de Paulo. Quando Paulo teve um encontro com o Senhor, ele tinha caído de um cavalo, devido a uma luz muito forte que o Senhor se manifestou para ele e perguntou: por que você tem perseguido a igreja, Paulo? O que está acontecendo? E ele ficou cego, e durante 3 dias ele estava cego. Só que Paulo, nesse tempo, ele estava ali orando, conversando com Jesus, se reconciliando, entendendo o que estava acontecendo, sabe? Ele estava em oração. E nesse mesmo instante, o Senhor, ele falou: bom, eu vou abençoar Paulo hoje, e eu vou achar um servo meu que possa ir ao encontro dele e entregar essa bênção para ele. E aí ele encontrou Ananias, né? Só que tinha um problema. Paulo, ele era muito temido porque ele perseguia a igreja. Agora você imagina o Senhor pedindo para Ananias: olha, Ananias, você vai ter que achar Paulo e vai lá falar com ele. Eu vou ler a passagem para vocês. Só que pensa nesse contexto. Nós estamos indo abençoar uma pessoa que nos perseguia, aquele inimigo feroz, sabe? Aquele que põe medo em todo mundo, aquele que maltrata, e você está indo lá justamente para entregar uma bênção para essa pessoa, cheio de medo, cheio de pavor, né? Primeiro, a gente também querendo dizer para Deus se aquela pessoa merecia ser curada ou não. Nós somos servos, nós simplesmente obedecemos aquilo que o Senhor nos pede. Se a gente ir lá em Atos dos Apóstolos 9, versículo 10 e 11, a palavra do Senhor ela diz assim: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias? Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Então Deus ia mandar Ananias atrás de Paulo para que ele curasse Paulo através do Senhor, para que ele pudesse voltar a ver. Se você ler essa passagem, ele fala que saiu escamas dos olhos de Paulo e ele voltou a ver. Então Deus ele sempre vai dar um jeito de colocar alguém para entregar aquilo que é necessário para que você possa alcançar o seu resgate ou a sua bênção. Só que nota que Ananias, antes dele saber o que Deus queria, ele olhou para ele e disse: bom, eu não sei se Paulo merece, porque Paulo ele persegue a igreja, como se Deus não soubesse. Quantas vezes nós não queremos interferir o agir de Deus com a nossa opinião, com o nosso tempo, precipitando as coisas que acontecem? Da mesma forma com Abraão e Sara, quando Deus tinha feito a promessa que teria uma grande nação que viriam deles, Sara não aguentou esperar, né? E deu a escrava dele para que Abraão tivesse um filho com ela antes da promessa de Deus se cumprir. Então nós sempre que tentamos resolver algo que depende de Deus da nossa forma, nós acabamos estragando, criando coisas que não são necessárias. Mas olha para você ver, quando Paulo alcançou a misericórdia de Deus, Deus já tinha um plano para ele. Olha, você vai pregar para os não-judeus, para os gentios, para os pagãos, você vai mostrar a salvação que nós temos. E todo judeu acreditava que aquele Messias viria só para eles. Isso gerou até discussão entre eles. Veja que Deus ele não se esqueceu de ninguém. Quando nem eles pensavam nas pessoas, Deus já estava pensando. Então Deus não te esqueceu. O problema é que muitas vezes nós somos desobedientes. Olha porque Ananias foi até Paulo. Paulo estava orando. Com que frequência você ora? Quando eu peço para alguém orar para mim, é só aquele momento. É como se eu só me alimentasse dentro de um restaurante. Eu não tenho capacidade de preparar nada, de aprender nada, de fazer nada. Sabe, nós temos que sair dessa cultura do comodismo, essa religião de muleta que depende do outro fazer, o outro ler, o outro... Cara, você pode estar na presença dos outros, mas tenha o seu, tenha o conhecimento para você entender se da boca do outro é o Senhor mesmo falando. E aqui nós estamos entendendo uma coisa.
quando o Senhor quer, Ele envia anjos. Tá, então isso é uma prática de Deus, enviar pessoas para nos ajudar? Sim. Tá. Agora, será que Satanás também tem essa artimanha de colocar uma pessoa... Porque Deus ele fala na palavra sobre os falsos mestres, né? Sobre as pessoas que vão ali se mostrar sendo o Messias. Será que Satanás também usa essa tática? Eu, por diversas vezes dentro da igreja, eu vi pessoas indo destruídas, vindo nesse resgate, se reestabelecendo dentro da igreja e depois saindo da igreja. Mas sabe por que eles saíram? Porque eles encontraram alguém. Porque por achar alguém dentro da igreja, eles acreditavam que aquela pessoa era de Deus. E aí que começa o equívoco. Vamos ler uma palavra para vocês? Você já passou por isso? De conhecer alguém, de se desviar do caminho do Senhor por essa pessoa, de mudar totalmente a tua vida e depois ficar no chão destruído de novo. Ele te leva lá para o princípio e para o começo. Porque ao invés de amar o Senhor sobre todas as coisas, você quis amar alguém. Ah, mas... amar Deus sobre todas as coisas não é uma coisa que a gente negocia. Não existe circunstância para que você quebre esse mandamento. Ele é inviolável. 2 Coríntios 11, versículo 14 e 15. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Portanto, não é nada demais que os servidores deles se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem, mas no fim, eles receberão exatamente o que as suas ações merecem. Satanás também usa essa mesma estratégia de colocar uma pessoa para te ajudar. A diferença é que quem ajuda por Deus ajuda por amor, sem interesse. Satanás não, ele vai ter um preço essa ajuda. Isso daí não vai vir de graça. Esse te ouvir, esse te ajudar, não vai sair de graça. Você vai estar num estágio justamente pior. Por isso que nem toda a bênção vem de Deus. Principalmente aquela bênção que não vem sobre a justiça. Ou sobre ou quando ela é muito moldada. Quando alguém te pergunta o que você quer, Deus nunca dá o que a gente quer. Nunca, nunca, nunca. Nós vamos entender que tudo aquilo que nós precisamos já está dentro de nós, mas nós não sabemos juntar. Então o amor ele vem em pedaços e cabe a nós juntar, ele não vai vir pronto, do jeito que você quer. Deus ele não olha com aparência, ele não julga pela aparência. Nós sim, eu vou escolher alguém, é pela aparência, não é pelo coração, é pela aparência, não vai ver a pessoa. Como assim, eu amo? Cara, você encaixa alguém dentro do que você quer e molda e pronto, pra você aquilo é de Deus, não porque eu tava orando. Não funciona assim. E olha como é que o Senhor, ele é cuidadoso. Ele fala, Satanás também se disfarça de anjo. E aí? Os servidores deles vão fazer isso. Servidores. Olha que tem mais gente trabalhando, né? Aquele que fica te provocando, aquele que fica na rede social, é uma curtidinha ali, é um comentário aqui. A hora que você abrir a brecha, paulada. Paulada. Ah, não, mas é bonitinho. Não, é de família branca, gente boa. Nossa, faz o bem, faz caridade. Não, ele é de associação. Não, cara, nada disso define nada. E olha o que Deus diz. Como pessoas que fazem o bem. Eles vão se apresentar. Uma apresentação aqui. Oi, como você chama? Ah, meu nome é Gabriel. Eu tô me apresentando. Só que esse fazer o bem deles é de palavra, de gogó. Você não consegue ver. Você precisa ver Cristo naquela pessoa. Sem ver isso, meu amor, é difícil. Principalmente quando para você o amor é uma pessoa, para você dividir a tua filha, tua vida, para você ter o teu filho, o teu sonho. E eu não tô te privando de nada disso. Eu só tô te dizendo. Isso não é uma coisa que a gente ora para Deus e Ele te manda assim, olha, tá vendo essa vida que eu fiz com um propósito para me servir? Não, toma ela aqui para ela te servir, pega, fica com esse escravo aí. Olha, ele tá meio porcaria hoje, mas você tem o poder de modificar a vida. Não é esse o pensamento que a gente tem? Entrar na vida das pessoas para aperfeiçoar elas, olha a arrogância. E fazem isso naturalmente, como se fossem normal. Normal, coach. Eu tenho um coach, tá me preparando. Cara, você quer se preparar? Dobra o teu joelho e ora. Quer se preparar? Acorda de madrugada, lê a Bíblia. Quer se preparar? Nega a si mesmo. Quer se preparar? Coloca Deus acima de qualquer coisa. Esquece os teus sonhos e deixa Deus conduzir a tua vida. Melhor escola que existe. Que essa escola, ela começa aqui e acaba na eternidade. E você não vai
depender de mais ninguém. E o que acontece quando nós começamos a viver essa obediência ao Senhor, quando nós temos intimidade com Deus, quando nós oramos, quando nós, assim, estamos prontos, né? Nós nos convertemos. Paulo, nessa passagem que a gente leu de Ananias, se você ler em cima da Bíblia, quando ele descreve o capítulo, ele diz a conversão de Paulo. Paulo se converteu, ele deixou de perseguir para começar a ajudar. Hebreus 1,14. Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Os anjos são espíritos. Então, Deus ele fala conosco através do Espírito. Deus é sentimento, Deus é amor, Deus é Espírito. Então o Senhor ele pode nos usar para falar para outras pessoas. Pode dar uma revelação? Pode. Pode dar uma visão, pode mostrar alguma coisa. Pode. E nós não podemos limitar o poder de Deus, mas eu procurar alguém e falar, você não tem uma revelação para mim? Você quer uma revelação? Cara, você é um pagão. Você é um pagão, porque Deus ele fala que nós não devemos fazer isso. Se eu confio em Deus, eu preciso saber o que vai acontecer. Sabe, é umas conversas fiadas, uma crendice. Aí você olha a tua vida e não sabe por que a tua vida tá tão ruim. Por que não sabe, por que não tem saída. É horóscopo, é não sei o que, é simpatia, não sei. Cara, é sempre por atalho, é sempre o caminho mais fácil. Deus fala que a estrada que nos leva ao céu, ela é estreita. E o caminho largo nos leva à perdição. Então assim, você quer amuleto? Gosta? Não, isso daqui é meu amuleto da sorte. Não, com essa... Mas isso não existe. Isso não existe. Primeiro que Deus não faz por merecimento, é misericórdia. Nada que Deus faz por nós merecemos. Nada. Até a pessoa que se julga mais santa não merece. Não merece. Então, mas para que isso possa alcançar a nossa vida, Deus precisa ver o nosso coração. Que isso não está sendo feito por orgulho, para se exaltar. Porque eu sou melhor. Não, porque olha como eu oro. Olha, porque... Sabe, o jejum esse não. Sabe, essa comparação. Cara, você quer comparar com alguém? Compara com você mesmo. Compara a tua vida de hoje com a tua vida de antigamente. Tá diferente? Glória a Deus. Tá? E pior, Deus não tá atuando na tua vida. Se você caminha sempre pra desgraça com o tempo e a tua vida não tá melhorando, tem alguma coisa de errado com você, não com Deus. Muda o teu comportamento pra ver se a tua vida não muda. E diversas vezes... Deus vai mandar a pessoa assim. E aquela pessoa que está te ajudando não é o marido que você pediu, sabe? Não é a esposa, não é nada. Você está ajudando, sabe? E uma coisa que você precisa entender quando você evangeliza as pessoas, que as pessoas elas não são brinquedos. Você está falando em nome de Jesus Cristo. Quando você envia um áudio para alguém, não usa isso de pretexto. Não... E eu não estou dizendo que façam, mas como Paulo ele dizia nas cartas, eu estou alertando. Se você tem interesse de outro tipo em alguém, não fala de Deus para essa pessoa. Senão você vai virar esse anjo de Satanás, que se faz a aparência do bem para pegar alguma coisa que é de interesse. Lembra que para Deus nós não fazemos nada por interesse. Nem financeiro, nem monetário. Nossa, me dá uma tristeza ver esses pregador moderno de YouTube. Porque o meu curso, o meu coisa. Porque... Cara, o dia que a palavra de Deus não for o suficiente, não sei o que vai ser. Não sei. Não, porque esse cara aqui tem... Cara, Jesus pra mim não consigo mensurar nada dessa vida com Jesus, com ninguém. Então assim, todos se tornam pequenos demais. Toda vez que você justifica Deus por algo dessa vida, você já está morto espiritualmente. Porque Cristo ele não permite que a nossa mente pense dessa forma. A sabedoria que falta. E você não percebe que o cara está querendo dinheiro, que o sustento da família dele vem disso. Se Jesus Cristo popstar quer mudança, quer ser resgatado, Deus ele vai mandar um anjo para você. Tenho plena convicção e certeza. Talvez esse áudio seja o teu anjo. A pessoa que te encaminha todo dia uma mensagem seja o teu anjo, que você muitas vezes não consegue nem reconhecer. Olha a mensagem de novo e Deus está ali falando. Você questiona todo dia e Deus responde de alguma forma por alguém. Pode ser por mim, pode ser pelo teu amigo, pode ser por uma televisão, pode ser por um louvor, pode ser por onde for, pode ser por um sonho. Cara, Deus ele vive falando. Só que quem não quer ouvir, é como aquele canal chato que você não quer ouvir, você simplesmente troca. E ainda que pareça que não tem saída, e ainda que você não mereça, Deus ele vai mandar alguém para te resgatar. Então, pensa nisso. Olha onde estava o teu coração, olha onde estão os teus objetivos. Lembra mesmo que Satanás também manda, tá? O bem de palavras não nos serve, né? Nós conhecemos as árvores
pelos frutos. Uma árvore boa dá bons frutos, uma árvore ruim dá maus frutos. A boca fala do que o coração está cheio e o nosso comportamento é o reflexo da nossa fé. A primeira Bíblia que todo mundo lê é a sua vida. Então começa a postar mais de Cristo, falar de Cristo, se parecer mais com Cristo. Faça uma faxina nas tuas fotos antigas. Tira aquela vida que já não te serve mais. Sabe por quê? Não sei. Acho que a gente, no mínimo, tem que ter respeito pelas coisas. Respeito pela nossa história, pela nossa mudança e pela nossa conversão. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor ele possa tocar o seu coração, ajuizar os teus pensamentos, fazer você aceitar que sozinho não dá mais. Chega de viver no chão, chega de viver caído, chega de ser humilhado, de ser pisado, chega de migalhas. Migalhas mais não. O amor que Deus tem por nós é tão grande que Ele não suporta ver isso que a gente faz. Porém é uma escolha nossa, não dele. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.